Exatamente. E daí os sinais e sintomas são muito direcionados com cada um, Então, né? pessoal, prestar atenção nisso, porque eu acho que isso que chama a atenção das Com mães, né? É o ponto certeza, assim. principal. Então, assim, como geral, todo tumor, assim, tanto os hematológicos, né, que são os do sangue, tanto os do sistema nervoso central, né, que são os cerebrais, os ossos, todos, uma máxima que vale para todos sempre: febre persistente, aquela febre sem explicação, aquela febre que vem e não volta, né? Sempre é um dado que chama De atenção alerta de alerta para todos, né? As ínguas, né? Que é também. quem no popular chama íngua, né? Mas a gente sabe que são os linfonodos, que são o nosso sistema imunológico, que tem uma lógica, né? Que é onde nós temos nosso sistema imune ali, é as nossas cadeias dos linfonodos. Então, aquelas ínguazinhas, geralmente no pescoço, região inguinal, são os locais que mais aparecem, né? Esses geralmente são em geral. Assim como adulto, também tem ali perda de peso, né? Aquela prostração, né? Aquela que a gente chama aquele perda daquele volume. Que criança, no geral, eles são Agitado. agitados, né? Isso. Então, sair daquele padrão, sempre a gente tem que desconfiar de alguma coisa, né? Daí tem as questões mais direcionadas, né? Nos cânceres hematológicos, né? Que são os cânceres do sangue, tem os hematomas, né? Isso aí. Surgem hematomas, as petex, igual aquelas da dengue, aquelas Isso. manchinhas vermelhas, sangramentos, né? Às vezes nariz, aquele nariz. Não aquela pessoa que às vezes tem aquele sangramento que desde pequeno sangra, mas assim, de repente começou a sangrar o nariz, aquela gengiva sangrando um pouco mais, juntando coisa. Então vai surgindo, né? Aquela palidez, né? Palidez. Que a anemia, né? Então aquela anemia mais persistente, tudo vem também em vários tumores, principalmente nos hematológicos, mas nos outros tumores também, né? Os tumores ósseos, eles geralmente são mais visíveis, assim, né? São Isso. massas que surgem no pescoço, nas pernas, nos Braço. braços, são os mais comuns, né? Os tumores abdominais, que entra aí o neuroblastoma, que é um tumor muito comum Neuroblastoma, e exatamente. muito agressivo, que é da suprarrenal. O tumor de Wilms, Wilms. o tumor, né, o nefroblastoma, que é do Do tumor rim. do rim. Geralmente é a mãe ali dando banho na criança e vai passar a Palpa. mão, ver um negócio diferente, vai porque eles são meio assintomáticos assim e de repente tem aquela massa ali um pouquinho maior, né? E os tumores do sistema nervoso central geralmente vem acompanhado de vômitos sem explicação, tontura, cair, bater a cabeça sem explicação. Às vezes o estrabismo é muito comum, né? De repente a criança olha para a criança está vesga, né? Então o que é o estrabismo, que o olho muda, né? Aquela perda de desenvolvimento escolar, sempre fica pensando que às vezes pode ser um problema de vista e às vezes não, às vezes é um tumor que já está ali começando, né? E um outro dado muito importante, Neto, que eu lembrei agora, que é importante a gente estar sempre falando, de uma doença que é muito comum, que é associada ao câncer, ele traz algumas coisas, que é a neurofibromatose, né? Que é uma doença que é muito comum, né? O adulto. O que é a neurofibromatose, pessoal? É aquela doença que tem as manchinhas café com leite e tem que são aquelas manchinhas marronzinhas e Isso. tudo, né? Ela propicia muitos tipos de tumores, né? Tanto o sistema nervoso central como o sistema muscular. Então, quem já tem esses manchas, já tem história na família, também é importante ficar atento. Então, tem esses outros sinais, né? E as famílias que note algum desses sinais, é sempre tão importante estar conversando com o seu pediatra, né? Não deixar de ter um acompanhamento, Com que isso é muito certeza. comum. O adulto, né? Eu falo assim, a minha fase é um pouco até ruim, porque tem a fase boa ali das crianças, que até os 4 anos todo mundo leva, Não. vai ali, não sei o quê, faz consulta de rotina, de repente some. Fica Né? largado. Exatamente. É isso aí. Aí só vão voltar lá nos 40 anos que vão Verdade. voltar lá, né? Verdade. E essa fase ali da adolescência, né, a gente ainda tem um agravo, porque o adolescente, ele tende a esconder, né? Verdade. Eu já peguei uma vez um paciente que ele tinha um osteosarcoma no dedo do pé, e ele viu aquele negócio lá e ele começou a esconder, porque ele estava com vergonha,
E a adolescente de 16 anos, com vergonha, só ficava de meia. Depois a mãe foi contar, ele só ficava de meia em casa. A gente achava meio estranho, mas achava que era alguma mania e tal. E quando foi ver, era uma lesão já grande, com metástase pulmonar por tudo. E ele, é uma coisa que às vezes ele poderia ter perdido um dedo, ou feito o tratamento e nem ter perdido nada. E ele acabou vindo, não tendo sucesso no tratamento, porque veio muito tarde por causa Muito disso, tarde, simplesmente foi. de esconder, né? A adesão, né, do paciente também nessa fase é um pouco complicado. E os fatores de risco nessa fase dos adolescentes, né? Que hoje já tem algumas coisas aí que a gente pode comentar. Então, vocês aí que cobram ainda, que conversam um pouco com seus filhos na adolescência, né? Hoje essa mania desses pod, Sim. vapor, né? Também, Exatamente. né? Eu já peguei paciente com tumor de laringe por causa disso, Peguei né? também. Jovem. Jovem, com Peguei também. 17 anos, 18 anos, né? Então, isso também é um caso, né? Temos que ficar atento. Sim. E às vezes um detalhezinho que às vezes nós somos da cultura, né? Do industrializado, né? Nós vivemos a industrialização do Brasil Exatamente. e tudo, né? Graças a Deus isso vem mudando um pouco. Hoje, assim, as pessoas estão se cuidando mais e cuidando dos filhos mais. Mas a criança é a que come pior, né? Come mesmo. É a que come pior Você na dá um casa. salgadinho e tudo É bem. salgadinho, Coca-Cola. bolacha, Isso aí. balinha. Então, isso é uma alta taxa de inflamatória. Então, a gente sabe que os processos inflamatórios, assim como no adulto, também influencia também na criança. Então, essa criança que tem algumas intolerâncias, outras coisas, tem que ser levada Sim. em É consideração. isso aí. Pessoal, só fazer um adendo seguinte, nós falamos antes do retinoblastoma, então já está subentendido que aquele olho, né, Afonso, o Isso, olho meio... esse é um detalhe. Começa lá no nascimento, tanto é que hoje é uma lei, né? Que todo paciente que tem que sair da maternidade já com teste do olhinho, né? O que é o teste do olhinho? É aquele para a gente ver o reflexo vermelho, né? Quando a gente tirar uma foto, hoje em dia as fotos estão mais modernas, né? Sim. Antigamente a gente via os olhos, Parecia. aparecia assim, né? Mas é aquele vermelhinho do olho, né? É aquele vermelhinho lá. E quando você for tirar uma foto, sempre repara, olha, se não saiu vermelhinho, saiu um lado branco, outro vermelho, alguma coisa pode acontecendo. E o retinoblastoma a gente se vê por aí, É né? isso aí. E a importância de estar passando no oftalmologista, pelo menos uma vez por ano, essas questões aí. E vou chamar a atenção outra coisa aqui. A gente falou bem do básico mesmo, que é o que a gente fala sempre de câncer infanto-juvenil.